Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos à nossa aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos. E hoje, falando sobre um dos meus estilos de vinho, vamos classificar assim, estilos de vinho preferido, os super toscanos. E são vinhos simplesmente espetaculares, são vinhos incríveis, são vinhos que, olha, vamos ver durante a aula, vocês vão ver durante a aula o que eu tô falando para vocês, tá? Aí, na aula de hoje, eu trouxe para vocês a possibilidade de degustar um vinho e foi muito difícil escolher, inclusive coloquei lá para vocês me ajudarem a escolher 4 ícones de super toscanos, né? Começando por Ornellaia, por Solaia, Sassicaia e Lute. Aliás, os super toscanos é bem comum as pessoas falarem sobre esses aias, né? Exatamente por causa desse final aí. Sassicaia, Solaia, Ornellaia. E esses três, tá, gente? São 3 dos primeiros e até hoje grandes referências super toscanos. E Lute vem um pouco depois, mas vou falar um pouquinho esse tão espetacular quanto. Mas assim, ó, posso falar para vocês hoje, são centenas de vinhos super toscanos, tá? São centenas de vinhos hoje nesse agrupamento de super toscanos. E e aí, claro, toda vez que um vinho ganha destaque, o que acontece? Acaba chamando atenção e aí muita gente começa a querer aproveitar essa onda, mas nem todo vinho, e aí a gente já começa a fazer uma separação aqui importante. Vamos trazer direto já a nossa aula. Já começa a fazer uma separação importante, que é o seguinte: super toscanos, o nome já está dando uma referência. Um super toscano, ou seja, vinhos que vêm da Toscana, ok? Porque foi lá que eles se desenvolveram e tudo mais, regiões, eu vou mostrar para vocês aqui. Então seria um super vinho da Toscana. Então, primeira coisa, para ser super toscano, tem que vir da Toscana, para começar a história, tá? Aí vocês vão ver que essa onda já começou, então, tipo, é um vinho lá da Úmbria, é um super Úmbrio, é um vinho lá do Mark, é um super Mark, é um vinho do Piemonte, é um super Piemonte. Então começou essa onda, que começa lá nos anos 40. Eu vou contar para vocês também daqui a pouco. Que muda o perfil, e assim, ó, o movimento super toscanos, ele é fundamental, fundamental. Ele é um dos alicerces para a virada do nível médio de qualidade do vinho italiano. Ele é fundamental, ele é uma das peças, ele não é único, mas teve vários momentos importantes, né? Desde a unificação da Itália, né? Todo esse processo de mudança aí que vai acontecendo, os super toscanos têm um marco importante nessa virada, tá? E eu já conto para vocês o porquê. Então já começa por aí. E aí, meninos e meninas, quando surgem os super toscanos, e eles, quando eles surgem lá nos anos 40, final dos anos 40 mais ou menos, eles são vinhos que eles são mal vistos dentro da Itália. Né? Eles são mal vistos, eles não são vinhos que são... eles não estão aceitos pela maioria dos produtores italianos. Por quê? Porque a Itália é muito tradicionalista. Né? A Itália ela é muito conservadora. Forma, estilo e tudo mais. Então, o que acontece? Quando surgem os super toscanos, eles surgem para consumo das famílias. E quem que surge? Quem é o primeiro super toscano? Que inclusive foi o vinho que vocês escolheram para eu degustar com vocês hoje. Primeiro super toscano se chama Sassicaia. E aqui, gente, eu vou falando para vocês alguns vinhos que eu considero super toscanos. Por quê? Porque nem todos os vinhos que se autodenominam super toscanos são realmente super toscanos. O que é super toscano? Seria um vinho de altíssima qualidade, seguindo um estilo, que eu já vou contar para vocês qual é, feito na Toscana, que quando surgiu, fugiam das regras de denominação italiana. Eram os vinhos rebeldes, que prezavam muito mais a qualidade do que as regras de denominação. E de novo, tá? Vocês sabem que eu viajo o mundo estudando sobre vinhos, eu fiz boa parte da minha formação em vinhos na Itália,
eu trabalho na Itália, né? Então eu tenho um apego muito grande com o vinho italiano. E posso dizer para vocês, tem vinhos italianos incríveis com denominação, tem vinhos italianos mais ou menos, não tão bons com denominação, tem vinhos incríveis sem denominação e tem vinhos mais ou menos sem denominação. Então na Itália, gente, um ponto importante, produtor é fundamental. Tá? Produtor é fundamental para conseguir ter nível de qualidade alto. Ter consistência mais do que tudo. Porque ter qualidade, de vez em quando, um vinho consegue, se destaca, daqui a pouco não mais. Enfim, consistência é super importante porque produtor vai fazer a diferença. Então, quando a gente fala nos super toscanos, eu já estou dizendo para vocês, e aqui eu vou estar trazendo algumas referências de super toscano. Vou falar sobre todos? Não, porque são centenas de vinhos. Mas eu vou falar alguns dos principais, dos que eu considero super toscanos. Ou seja, olha só. Primeira referência que eu dei para vocês super toscano. Tem que ser feito na Toscana. Segunda referência, tem que ter alta qualidade. Mais do que qualquer coisa. Então já 2 referências aqui, tá? Vamos passando sobre elas. Ainda tem várias outras, mas já começamos por aí. Então o Sassicaia foi o primeiro. Gente, é tão importante essa referência de Sassicaia. Para você, eu falei que foi um marco importante no perfil do vinho italiano, né? Querem entender o quanto é importante? Sassicaia ganhou uma DOC exclusiva em 2014. Vocês estão entendendo? Esse vinho ganhou uma DOC exclusiva para ele. Hoje é DOC Bulgari Sassicaia. Ou Sassicaia, Bulgari DOC, enfim. Okay? É uma DOC exclusiva. Esse vinho, gente. Para vocês verem a importância dele. Hoje, né? Quando começou, era terrível. Né? Completamente deixado de lado. Mas aqui vocês já estão vendo alguns desses vinhos super toscanos. Sassicaia, feito a Tenuta Sanguido. Solai tinha Agnello. E aqui estão o segundo e o terceiro super toscano. Segundo super toscano, tinha Agnello. Terceiro super toscano a surgir, Solaia. Esses aqui da família Antinori. Ok? Sim, né? Do queridíssimo, nosso queridíssimo Antinori, produtor espetacular, incrível. Bom, vamos falar de alguns outros, né? E o Bruciato, enfim, vamos falar alguns vinhos. Esses aqui são super toscanos, certo? Mas vamos pegar um pouquinho de influências geográficas para a gente entrar na história dos super toscanos. A gente está falando da Toscana, que é uma terra de colinas. É uma terra onde quase 70% de toda a área de produção de vinho, de uva, né, na verdade, na Toscana, é com relevo, é com colina. Né? São áreas colinares, Colli. Né? Então, Colli tem essa referência. Então aqui é bacana. Então boa parte da Toscana são colinas. E tem denominações muito famosas aqui. Né? Tem algumas áreas um pouquinho mais altas. Aliás, deixa eu trazer esse mapa aqui para vocês. Tá? Deixa eu pegar um mapa um pouquinho diferente, que daí eu vou mostrar algumas referências bacanas para vocês. Deixa eu pegar aqui. Ó. Esse é o mapa, tá? Vocês estão vendo aqui, esse é o mapa da Itália. Tá? Onde vocês estão vendo aqui mais escuro, é maior altitude. Tá? Então, quanto esse begezinho aqui que vocês estão vendo, mais escuro, mais altitude. Então, a gente vai ver no norte, Piemonte, Vêneto, cadeias de montanhas muito altas. E onde vocês estão vendo verdinho é mais baixo, tá? Aqui em toda, e se a gente pegar aqui a Itália toda, ó, literalmente de norte a sul, tem uma cadeia que divide, uma cadeia montanhosa chamada Apeninos, que divide toda a Itália. Aonde está a Toscana, tá, gente? A Toscana tá aqui onde tá meu dedo, ó. Aqui tá a Toscana. Ou seja, a Toscana tem uma área importante também com influência marítima. Que na verdade é influência mediterrânea, porque tá dentro da bacia do Mediterrâneo, mas tem uma influência importante do mar, tem uma proximidade importante do mar. E são áreas mais planas, as áreas costeiras. Não toda a Toscana. Toscana, de modo geral, colinas. Mas especificamente algumas áreas próximas ao mar são áreas mais planas. Muda um pouco o relevo. Conforme tu vai entrando a Toscana para dentro, tu vai encontrar a cadeia dos Apeninos. Então tu vai ter áreas mais altas. Inclusive, Montaltino, que é onde faz o famoso Brunello de Montaltino, é uma área com mais altitude, já não é mais colinar, já tem cadeias de montanha. Inclusive tem uma montanha bem importante, mais ou menos aqui, ó, chamada Monte Amiata, que é uma cadeia importante que bloqueia essa influência marítima, essa influência do mar. E o mar faz uma moderação importante de temperatura. Ok, vamos voltar para a apresentação. Então, a Toscana é uma área culinária importante.
ok? Importante. E aqui para vocês verem, então essa área que eu estava mostrando para vocês no mapa, é aqui que é a área que tem a Toscana. E lembra aqui, ó, olha aqui a áreas verdes, ó, que são áreas mais planas, mais baixas. Conforme tu vai entrando no continente, colinas e até cadeias de montanhas. Aqui é a cadeia do Monte Amiato, ó, que eu falei para vocês. E aí Montaltino, inclusive, vai estar aqui, protegido por essa cadeia. Por isso Montaltino é tão seco. Por quê? Porque não aproveita essa... Não aproveita, não seria a palavra, mas é menos influenciado por essa umidade e por esse frescor que chega do oceano. Então dá pra gente pensar a Toscana... Vou dar uma limpada nesse mapa aqui para ficar mais fácil, tá? Dá pra gente pensar a Toscana, gente, dividida praticamente em uma área mais litorânea, e vai ter essa área mais litorânea aqui, e uma área um pouquinho mais continental, com colinas e algumas cadeias de montanhas. A área litorânea um pouquinho mais baixa. Quando a gente está próximo do mar, o que a gente tem? A gente tem um clima mais ameno, moderado pela temperatura. E os solos da Toscana, de modo geral, são solos que misturam pedra, que misturam principalmente calcário, alguma coisa de argila, alguma coisa de marga, né, que é a mistura de argila e de calcário. Mas quando a gente vai para essa área mais costeira, a gente tem muita presença de pedras. Pedra em italiano, certo? Pedra em italiano, sasso. Pedras, plural, italiano, sassi. Ó, sassi, lembra para vocês alguma coisa? Sassi, Sassicaia. Então, o nome Sassicaia já é uma referência para... E o que é essa referência? Caia seria mais ou menos como uma definição de local, aglomeração. Então seria pedras, seria locais e pedras, aglomeração de pedras, ou seja, Sassicaia. Veio o nome daí, ou seja, os vinhedos de Sassicaia são vinhedos pedregosos. E aonde a gente tem alguns vinhedos pedregosos mais famosos do mundo, só que vai mudar o nome, né? Vai se chamar de Caves. E vocês me respondam aqui. Aonde que a gente tem? E aqui, ó, trazendo. Vamos pegar aqui o Sassicaia para vocês verem. Deixa eu aumentar essa câmera aqui. Ó, opa, fazer aqui. Ó, Sassicaia. Tá? Deixa eu ver se esse aqui... ele é 2013. Ele já é DOC, tá? Tá aqui, ó. DOC... Aqui embaixo do nome, ó. Bolgheri Sassicaia, denominazione de origine controllata. Ou seja, Sassicaia já foi uma referência, ou seja, que vem um local com pedras. E essa é uma referência importante para o nome e para o surgimento. Lembrando que Sassicaia foi o primeiro super toscano, né? Não vamos esquecer essa referência. Sassicaia foi o primeiro super toscano. Tá, vamos lá. Vamos avançar um pouquinho. Outra coisa importante da gente pensar é que próximo ao mar tem mais umidade, tem mais chuva. Ou seja, a gente tem um pouco mais de, entre aspas, frescor para os vinhedos. E aí vai depender muito de vários fatores. Qual era o local que eu estava falando para vocês que tem pedra famosíssimo, que se chama Craves? Bordeaux, na França. E Bordeaux foi uma referência importante para o surgimento dos super toscanos. Uma referência importantíssima. Por quê? Porque os super toscanos nascem exatamente com uma produção de estilo de vinho tinto com referência nos vinhos tintos de Bordeaux. E quais são os vinhos tintos de Bordeaux? Quais são as castas? Vocês já começam a responder um pouquinho do que são os super toscanos, tá? Legal. Então aqui algumas referências só da Toscana como um todo, ok? Para vocês pegarem como referência, que a Toscana é uma das áreas mais importantes de produção de vinho de toda a Itália. Ah, e a mais importante, ela divide relevância aí com Piemonte, com o Vêneto, entre as mais importantes, mas a Toscana, ela é, se não a mais, uma das mais importantes. Inclusive a denominação que gera mais receita para a Itália, se pegar uma única denominação de vinho, é Brunello de Montalcino e está na Toscana. Ok? Inclusive aqui no mapa da Toscana, ó, tá aqui que é Brunello. Ó. Brunello é produzido aqui, na região de Montalcino, mais alto. Olha aqui, a gente tem a região de Chianti, que também é outra denominação importantíssima aqui na Toscana, e aqui todo o mapa da Toscana, ó, tá? Vocês estão vendo aqui mais clarinho. Chianti tá nessa área aqui, ó.
E Chianti foi a denominação mais importante da Toscana durante muito, muito tempo. Tanto que Brunello foi um vinho que surgiu num estilo parecido com uma uva. E qual é a uva predominante do Chianti? Sangiovese. Brunello foi fazer um estilo diferente de Sangiovese. E Chianti sempre foi uma grande referência para a Toscana e para a Itália como um todo. Quando a gente está falando de super toscanos, os super toscanos eles nascem aqui, ó, em Bolgheri, que é a região com influência do mar, que é um clima. A gente está falando de um clima mediterrâneo, mas tem o mar como sendo um moderador importante. E a maioria dos super toscanos, atenção que eu estou falando, a maioria dos super toscanos vão estar aqui nessa região costeira, até mais ou menos aqui, ó. Vamos pegar aqui de Bolgheri, vindo até aqui Maremma. Essa aqui é a região principal hoje de produção de super toscanos. Mas como super toscanos é um conceito, anotem aí, super toscano é um conceito, é um estilo de vinho. Super toscano, de modo geral, pode ser produzido em toda a Toscana. Porque como é um conceito, quem vai se autoproclamar super toscano são os produtores. Então ele vai dizer, esse é meu vinho super toscano. Certo? Mas ok, vamos começar a entender o que realmente importa. Outra referência importante a gente pegar da Toscana é que a Toscana tem muitas áreas com denominação DOC e DOC-G. E poucas áreas com indicações geográficas. Mas ok, vamos avançar um pouquinho mais. E quando eu estiver falando do surgimento dos super toscanos, vamos pegar aqui, ó. Aqui de novo o mapa da Toscana, com todas as áreas demarcadas para vocês, tá? E aqui vão nascer os super toscanos, em Bolgheri. Depois vai ficar super importante, e aí tem que começar a crescer essa referência, né? E aí o pessoal começa a se aproveitar, enfim, e aí vão ter uma área maior aqui. Mas vamos lá. O que é importante a gente pensar? Toscana, a grande referência é Sangiovese. Sangiovese é a uva principal do Chianti. E era também nos anos 40. Apesar de já ter surgido Brunello. Brunello vai ser reconhecido, inclusive foi uma das primeiras DOCs. E nos anos 40 vai ter essa mudança do perfil das DOCs. Mas vamos pegar que a Sangiovese é a uva principal, né? Tanto de Chianti quanto de Brunello. E hoje, gente, Sangiovese é também uma das uvas principais dos super toscanos. Mas quando os super toscanos começam, eles começam com uvas chamadas internacionais. Ou seja, quem são as uvas internacionais? São as uvas francesas. As uvas de corte de Bordeaux para uma boa referência. Não são as únicas, mas são algumas das principais. Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc, Malbec. Essas são uvas internacionais. Quem tem a Syrah e outras, mas dessas uvas produzidas na região de Bordeaux é que vão ser as primeiras uvas utilizadas nos super toscanos. Mas isso nos anos 40 era completamente proibido na Itália, porque as denominações eram a referência de qualidade. E Deus do livre fazer alguma coisa diferente. Então, quando eles vão surgir, eles tiram da Toscana o protagonismo da Sangiovese. E aqui eu até trouxe no material para vocês algumas dessas áreas de Sangiovese importantes aqui com perfis diferentes, certo? O que está acontecendo a partir dos anos 40 na Itália? A partir dos anos 40, lembrando, né, não tem comunidade europeia, começam as primeiras referências de denominação. Ou seja, começam a se criar as DOCs na Itália. E isso vai acontecer, né, essa oficialização vai acontecer a partir dos anos 60, com Paolo De Sana. E esse é um ponto importante. Inclusive, a primeira DOC registrada na Itália, nos anos 60, que na verdade vai ser 1966, o ano oficial da primeira, né, ela vai ser num vinho italiano. Num vinho italiano toscano. Porque Toscana e Itália tem esse apego muito grande, né? Eles têm essa relação muito grande. Vernazza di San Gimignano, que fica na Toscana, é um vinho branco feito com a uva Vernaccia, que vai ganhar a primeira DOC. Mas aqui, o que acontece? Vai também outros vinhos importantes, como Chianti ganha DOC, Brunello ganha DOC, Barolo ganha DOC. Mas na Toscana, principalmente, porque a Toscana ela é uma área muito desenvolvida. E depois
vai acontecer uma mudança muito grande, porque os primeiros a ganhar DOC são o que realmente é de destaque. Mas com o passar do tempo, começa a virar muito um conceito político. Ou seja, eu tenho um amigo no governo, ele vai lá uma área lá que ele gosta, ou que ele tem produção, ou tem alguns amigos, e começa a dar DOC enlouquecidamente. Ou seja, perde a referência de qualidade. Mas o que vai acontecer? O que são os super toscanos? E aqui mais algum deles, tá? E aqui, esses aqui todos que eu tô trazendo para vocês, eu recomendo. Claro, diferenças de preços, preços diferentes, produtores diferentes. E super toscano, gente, custa caro. Essa é uma das grandes referências. Super toscano custa caro. Os bons custam mais caros ainda. Então aqui alguns, né? Isole Ceparello é um grande vinho, Guadaltasso é outro baita produtor, né? Que é da família Antinori, é outro baita produto da Antinori. Tinhagnello, que também é da família Antinori. Ornellaia, vou contar a historinha para vocês daqui a pouco. Olha aqui o Gaia, lá do Piemonte, também produz aqui, né? Camarcanda, a vinícola importante dele. Flatianello, são grandes vinhos aqui que a gente tem, super toscanos. E a nova lei que vai surgir, a nova lei de organização das denominações italianas, lembra, né? Começa nos anos 60, vira uma bagunça de modo geral, e aí eles vão tentar reorganizar. E vai começar nos anos 90, essa reorganização. E essa nova reorganização tem uma influência grandíssima dos super toscanos. Porque a partir daquele surgimento de várias novas denominações, o nível de qualidade dos vinhos desce muito, cai muito. Só que os super toscanos, eles são completamente o contrário disso. Os super toscanos, eles não estão nem aí para as denominações. Eles estão aí, com a referência dele, para a qualidade. E a qualidade dos super toscanos não para de subir. E se tu tem mais qualidade, tu também tem mais prestígio internacional. E os críticos começaram a gostar dos super toscanos. E começaram a dar notas altas. E aí, a gente tá falando, né? Os grandes críticos já têm uma influência grande aí nos anos 90. Robert Parker, as grandes publicações, como Decanter Magazine, a Wine Spectator e tudo mais. Então vão ter referências importantes nesse sentido. Mas vamos lá. Vamos entender os super toscanos. Depois a gente fez essa introdução de impacto dos super toscanos. E agora eu vou fazer o elo. Eu vou ligando essas informações. Mas eu vou contar para vocês como surgiu. Super Toscanos nasce com Sassicaia, na Tenuta Sanguido, que é a proprietária de Sassicaia até hoje. Então, a família é muito tradicional. E vocês já estão vendo aqui a sala de barricas de Sassicaia. E o que a gente está vendo aqui? Barrica francesa. Barrica jovem, né? Ou barrica nova, de primeiro uso. Então, olha só. Referências de super toscanos. Primeiro, ser na Toscana. Segundo, ter alta qualidade. Terceiro, castas internacionais. Uma referência importante. E castas internacionais não eram permitidas nas denominações. Quarto, o uso de técnicas modernas de vinificação, principalmente de barrica nova. Ah, mas barrica nova hoje é muito utilizada na Itália. Barrica francesa, né? 225 litros. Nos anos 40, 50, 60... era abominado, porque era técnica francesa. Os italianos usavam aqueles grandes botes de acima de 5 mil litros, 10 mil litros, 15 mil litros, 30, 40, 50 mil litros. Aquelas grandes pipas de madeira. Não era barrica francesa. E esses vinhos começam a ser feitos com castas internacionais, técnicas francesas e tudo mais. O primeiro vai ser o Sassicaia. Só que esses vinhos não eram permitidos. Inclusive, os primeiros super toscanos, Sassicaia como primeiro, ele não tinha nenhuma classificação. Ele era o vinho da távola. Ou seja, vinho genérico. Era um vinho que não tinha nenhuma referência. Mas vamos lá, vamos começar a entender a história. Tudo começa com o nosso queridíssimo Marquês Mário Enciso della Rocchetta. Esse senhorzinho simpaticão aqui. Certo? Ele, criado na família de nobre, né? Marquese, né? Marquês já tem uma referência, é título, não é nome, tá, gente? Então ele é um marquês. Assim como a família, como os Antinori, os Frescobaldi, são grandes produtores, são marqueses. Então o Marquês Mário Enciso della Rocchetta, que também tem um grau de proximidade com o Marquês Piero Antinori, a gente já conta um pouco isso.
ele foi estudar na região de Pisa. E né, ele tinha várias propriedades ali, principalmente em Bolgheri, que é aquela área que eu mostrei para vocês, mas ele vai estudar na região de Pisa. E ele tomava vinhos, como ele é um marquês, eles compravam vinhos também de Bordeaux para eles consumirem. E como é que era comprado vinho lá nos anos 20, anos 30? Em barrica. Né? Muitos desses vinhos eram transportados em barrica, barrica de madeira. Então eles compravam esses vinhos em barrica. E ele tomava, lembrando que italiano, né, tem essa cultura muito forte do vinho. Então, uma família de nobres compravam vinhos de Bordeaux e esses vinhos de Bordeaux eram consumidos por eles. Mas não era para vender, é para consumo deles. Né? Só grandes, só quem tinha muita grana conseguia comprar naquela época. E ele lembrava daquele sabor dos vinhos de Bordeaux. E aí, tá, ele começa a crescer, né? Ele começa aí quando jovem, porque o italiano toma vinho desde cedo. Ele vai estudar na região de Pisa. E aí, ele vai conhecer ele vai, na verdade, morar na casa de um outro duque, Salviano. E aí, ele lá, durante seus estudos, ele prova um vinho diferente. Ele prova um vinho feito pelo duque, pela família do duque. E quando ele prova esse vinho lá, na região de Pisa, ele lembra muito desse vinho que ele tomava quando era mais jovem, que a família dele comprava. O que era esse vinho? Tá? O Duque só queria ser uma produção local, para eles consumirem. O que era esse vinho que o Duque Salviano fazia? Era um vinho à base de Cabernet Sauvignon, na região de Pisa. Mas não era um vinho que eles vendiam para fora, porque Cabernet Sauvignon não era uma uva permitida nas denominações italianas, uma uva francesa. Mas ele, quando ele prova, ele lembra disso. Eu gostei disso, me lembra os vinhos que eu tomava, que a gente comprava de Bordeaux. Então, quando ele volta, ele termina os estudos, o Marquês Mário, volta para a região dele de Bolgheri, ele começa a plantar uvas internacionais, principalmente Cabernet Sauvignon. Porque ele queria fazer um vinho que lembrasse aquele estilo dele. E aí, ele vai fazer essa plantação na queridíssima chamada Tenuta Sanguido, né? Que pertence à família dele, na verdade, a família da esposa dele, que tem uma relação muito forte também com a família Antinori. Tá? Então, guarda a família Antinori que ela vai ser importante. Tá? Então, lá na Tenuta Sanguido, que era uma área importante para a produção agrícola e tudo mais, eles começam a plantar essas castas internacionais, principalmente Cabernet Sauvignon e alguma coisa de Merlot, para fazer um vinho estilo Bordeaux. E como que é essa região? E tá aqui, ó o solo. Ele é um solo que lembra, primeiro, ele lembra um pouco Bordeaux. Por quê? É próximo ao mar, certo? Tem um solo muito rico em pedra. Lembra? Sasto, plural sasse, ou seja, pedras. Lembra o solo de Bordeaux, aonde maturam muitas dessas uvas, como Cabernet Sauvignon e outras, na região de Graves, em Bordeaux. Então tinha essa semelhança. E eles vão plantar Cabernet Sauvignon. Lembrando, né, a gente está falando aí de anos 50. Então, a gente está falando de... Não era vinhos pensados para ir para o mercado externo. Vinhos que não eram permitidos nas denominações. E era para consumo da família. Consumo interno deles. Consumo da família de La Roqueta. Simples assim. Mas eles queriam ter aquele perfil de vinho. Aquele estilo de vinho. Então, ele vai, em 1948, produzir o seu primeiro vinho nesse estilo. Ok? Mas esses vinhos, o que ele faz? Ele compra a barrica francesa, 225 litros, ele já tem Cabernet Sauvignon plantado. Lembrando que ele tem dinheiro, né? É marquês, né? Tem grana. E ele começa a produzir em 48, só que ele produz no porão dele. Ele produz para a família beber. Então ele tem as barricas dele lá, com um vinho de Cabernet Sauvignon, alguma coisinha de Merlot, principalmente Cabernet Sauvignon, e não vende nada para consumo interno, mas produz aquele vinho estilo Bordeaux. É muito mais barato ele produzir do que ele comprar de Bordeaux, né, as barricas. As barricas não, comprar os vinhos de lá, principalmente aí nos anos 40, anos 50. Ok. Com o passar do tempo, né, e vamos pensar que esse vinho passa quase 20 anos sendo produzido pela família, né, só lá na Tenuta Sanguido, para eles consumirem, até que, né, um parente deles,
que está ascendendo no mercado de vinhos, outro marquês, chamado Piero Antinori, certo? Piero Antinori. Inclusive tem um livro muito legal, se vocês tiverem a oportunidade de comprar, compre, que é muito bacana, se chama O Perfume do Chianti, do Piero Antinori. E ele conta as histórias do surgimento dos super toscanos. Ele conta vários vinhos, tem história de vários vinhos, né, que ele é um produtor super importante, a família Antinori é um produtor muito importante da região da Toscana, mas principalmente da região central da Toscana, a região de Chianti. Chama O Perfume do Chianti, tá? Anotem aí que é uma dica bacana para vocês. Vale a pena comprar. É família se reúne de vez em quando, né? São primos, já a família Antinori, grandes produtores de vinho, e o Piero Antinori prova no porão do Marquês de la Roqueta esse vinho. E quando ele prova, lembrando, né, que o Marquês Piero Antinori já está estudando fora também, já está assumindo os negócios da família nesse período, ele tem uma referência de mundo diferente do que só aqueles produtores que ficam só na Itália. E quando ele prova, ele diz o seguinte: esse vinho é muito bom, isso é muito bom, nós temos que botar isso para vender. E o Marquês de la Roqueta fala, e a gente está falando de final dos anos 60, o Marquês de la Roqueta fala: olha, isso aqui é produção familiar, não tem esse objetivo de vender. E o Piero Antinori fala para eles: então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou trazer o meu enólogo aqui, o meu enólogo vai, né, pegar aqui as tuas barricas, vai provar as tuas barricas, vamos engarrafar alguns vinhos e vamos botar para algumas pessoas provarem. E aí vai começar. Então o Marquês Piero Antinori, por mais que ele não tenha feito o primeiro super toscano, então a família Antinori, ela é super importante porque ela convence a colocar esse vinho no mercado, final dos anos 70. Mas aí, claro, é um vinho que não está ainda nem começando a vender, alguns provaram, o pessoal começa a provar. E quem faz o primeiro vinho, outra referência extremamente importante, quem faz o primeiro super toscano, que na verdade vai misturar os vinhos que estão lá na Tenuta Sanguido, é esse cara aqui, tá? Giacomo Taques. Esse cara foi o maior enólogo da Itália. Ele é enólogo da família Antinori. E então o Antinori manda ele lá e diz assim: ó, tu vai lá e tu mistura, né, vê o que dá para fazer com aqueles vinhos lá pra gente engarrafar, pra gente botar isso aqui no mercado de alguma forma. Então ele vai lá no porão, e aí conta as histórias, né, que ele vai lá no porão do Marquês Mário de la Roqueta, e vai lá e mistura, escolhe as melhores barricas e faz, e assim nasce o primeiro Sassicaia, que era um vinho que já era feito, mas é a primeira versão do Sassicaia, em 1968. E o que foi super importante para ele fazer isso? Émile Peynaud. Gente, Émile Peynaud é só o maior, talvez o maior enólogo, ou mais disruptivo enólogo da história de toda a enologia. Quem foi Peynaud? Peynaud foi um grande pesquisador da Universidade de Bordeaux, um grande enólogo que entendeu vários processos de vinificação que são utilizados até hoje. Tem um livro super importante também, se chama O Gosto do Vinho, que é incrível, né? Bem técnico, bem técnico. Só se você é mais técnico para comprar esse livro, mas não tem tanta essa necessidade. Eu até estava vendo aqui, eu ia pegar os livros para vocês, depois eu pego e mostro aqui para vocês. Eu pego os livros para mostrar para vocês aqui. Émile Peynaud, por que ele é importante? É francês, está trabalhando lá em Bordeaux, professor da Universidade de Bordeaux, grande enólogo. O Giacomo Taques, e ele entra em contato com Peynaud para trocar alguns estudos. E Peynaud, que é um grande especialista em vinho bordalês, castas internacionais, Cabernet Sauvignon, em barrica nova. Então, Émile Peynaud, ele dá algumas orientações para Giacomo Taques como melhor aproveitar aqueles vinhos. Ou seja, tem uma influência do primeiro super toscano, que é Sassicaia, é um vinho feito de Cabernet Sauvignon, com barricas francesas, com uma influência de um enólogo francês super importante. Então, acaba tendo essa referência. Giacomo Taques estudou com Peynaud. E depois Peynaud vai dar algumas orientações para ele para fazer o primeiro vinho. E assim nasce o primeiro Sassicaia. Mas um vinho que não tinha denominação. Qual é a referência desse vinho? Qualidade. A referência desse vinho unicamente
qualidade. Tanto que ele nasce sem nenhuma referência. Olha aqui, ó, o primeiro rótulo de 68, tá aqui, ó. O que ele nasce? Né? Sassicaia, coloca o nome, Cabernet Sauvignon, 1968, era um vinho genérico. Mas qual era a questão aqui? A qualidade era altíssima. Então aqui conta a história, né? Que o primeiro Sassicaia foi um corte das barricas lá que tinha de safras diferentes. Era um vinho mais macio, era um vinho mais agradável, mais palatável. E algumas pessoas provam esse vinho e dizem, cara, isso é muito bom. Tu tem que colocar isso para vender. Então ele vai para o mercado, o primeiro Sassicaia vai ser vendido no mercado em 1971. Mas que é da safra 68. E eles eram chamados vinho da tábua, ou seja, era vinho sem nenhuma denominação. E tem mais um personagem super importante para os super toscanos. Luigi Veronelli. De Dino. Ele é um crítico de vinhos nesse período já na Itália. Bem importante. Tá? Ele já hoje é falecido, mas o guia dele existe. Né? O guia Veronelli. Ele vai provar esses vinhos lá na adega do Antinori. O Antinori leva os vinhos lá e leva o Dino para provar. E o Dino prova os vinhos e fala, isso é muito bom, a gente precisa botar isso para vender. Porque isso é bom. Só que aí, Antinori, né? Antinori, né, gente? Tem um império. Ele diz assim, olha, mas isso aqui não tem denominação, o que a gente vai fazer? Ah, o negócio é o seguinte, vamos colocar, vamos botar para vender e tudo mais. E a qualidade é tão alta que eles começam a mandar Sassicaia para concursos. E Dino, ele escreve, né, o Veronelli, ele escreve sobre esses vinhos. Olha, estão produzindo os vinhos assim, com uvas não italianas, com técnicas não italianas, mas que a qualidade é alta. É muito bom o vinho. O vinho, ou seja, a qualidade é melhor que tudo. Só que, gente, eu não preciso dizer para vocês que italiano é um povo que é muito cabeça dura. E eles não querem, eles começam a olhar mal para esses vinhos. Os produtores mais clássicos, tradicionais, mas como tá usando uva francesa, como tá usando barrica francesa, tá fazendo um vinho que não é um vinho italiano. Começa uma briga homérica. Mas aí o que vai acontecer? Sassicaia tem tanta qualidade que começa a ir para concurso. E aí, em 1978, vai ganhar um concurso muito famoso na época, né? Inclusive, um concurso organizado pela revista Decanter Magazine, com grandes vinhos de Cabernet Sauvignon no mundo. E na grande referência acabava sendo a França, né? Como um todo. E principalmente os vinhos de Bordeaux. Então, esse concurso se chama Grand Claret, feito pela revista Decanter, e é uma referência importante, porque é um concurso muito prestigiado. E, para a surpresa de todos, o melhor vinho de Cabernet Sauvignon do concurso vai ser Sassicaia 72. E aí, meus amigos, começam, e esse concurso ele é tão importante que certo? Ele é organizado pela Decanter, mas o organizador, o jurado principal, o juiz principal é Hugh Johnston. Hugh Johnston é o maior crítico de vinhos nessa época. Não à toa, Hugh Johnston até hoje ele escreve o Atlas Mundial do Vinho, ele começou a escrever hoje junto com a Jancis Robinson. A Jancis Robinson entrou depois para escrever o Atlas. Ele já escrevia. Se não estou enganado, a Jancis ela entra na quinta ou na sexta, eu acho que é na quinta edição, que a Jancis Robinson vem ajudar o Hugh Johnston a escrever. Ele já escrevia o Atlas Mundial do Vinho. Então, ele é um grande degustador de vinho de Cabernet Sauvignon na época e ganha. Então, Sassicaia ganha com o maior destaque. E aí, meus amigos, o que já está acontecendo? Piero Antinori lançou o Sassicaia. Botou no mercado. Mas ele já está trabalhando. O Piero Antinori que não tem nada de bobo, né? Não é dele o vinho. Sassicaia é o vinho da família Sanguido. Né? Não adianta. É do Marquês de la Roqueta. O próprio Giacomo Tax está trabalhando nesses vinhos internacionais para Antinori lançar. Só que o que acontece? Antinori não tem castas internacionais plantadas, mas quando o vinho começa a ganhar destaque, o Sassicaia, ele começa a plantar, porque o Antinori tem áreas também de vinhedos ali em Bolgheri, na área litorânea,
mas principalmente lá na região da Toscana, na região central da Toscana, de Chianti, né? Tanto que a vinícola mais importante dele é a vinícola Antinori Chianti Classico, aliás, um lugar que vocês têm que conhecer, lindíssimo, tá? Lindíssimo, uma das vinícolas mais incríveis do mundo, assim, muito legal. Mas eu conto para vocês em outra aula, tá? É, ele tá trabalhando, só que ele não tem muita. Ele planta e tá começando a desenvolver ainda suas uvas internacionais e tal. Ele planta muito Sangiovese. E aí ele vai lançar o segundo Super Toscano com a marca Antinori. O segundo Super Toscano vai ser Tinha-Agnello. Só que Tinha-Agnello, e como ele não tinha muita uva Cabernet Sauvignon, os vinhedos eram novos e tudo mais, ele lança um corte de Sangiovese, algo em torno aí de, se eu não estou enganado, a primeira safra algo em torno de 70%. E vai entrar 30% só de Cabernet Sauvignon. Mas aí ele pega a barrica nova francesa, todo estilo modernista, entre aspas, todo estilo francês de produção. E vai lançar o Tinha-Agnello. E o Tinha-Agnello vai para o mercado. E depois, isso em 71. E depois, em 78, ele vai lançar o seu vinho, que até hoje é o seu vinho ícone, ou o seu segundo Super Toscano da Antinori, que vai ser o terceiro Super Toscano da história como um todo, que vai ser Solaia. Aí Solaia, e essa é a diferença de Tinha-Agnello e Solaia, tá, gente? Tinha-Agnello é algo em torno aí de 70% de Sangiovese, a maior parte do corte é Sangiovese, e entra um pouco daí de Cabernet Sauvignon e de Merlot. Solaia é o contrário, predomina Cabernet Sauvignon, certo? Essa Solaia predomina Cabernet Sauvignon. E aí, tanto que Solaia ele é mais caro que Tinha-Agnello. Tá, a gente tá falando de vinhos aqui muito caros, que ganharam um conceito, primeiro, qualidade alta, ganharam um conceito histórico muito importante. Mas por que eles são um dos alicerces no perfil de vinho que eu falo para vocês da Itália? Porque eles impulsionam essa mudança. Eles começam a ficar muito famosos, eles começam a ganhar destaque, o mundo quer provar esses vinhos. E não à toa, né, em 97, Solaia vai ser eleito o vinho do ano da Wine Spectator. Então, é super importante essa referência. Então, outros produtores da Toscana começam também a produzir, porque começa a ficar muito referenciado, muito importante. E, ó, gente, preço médio de mercado hoje, aqui se você comprar no Brasil, Sassicaia, deve estar uns 4 mil reais uma garrafa. Solaia deve estar uns 6 mil reais uma garrafa. Tinha-Agnello um pouco menos caro, deve estar aí na faixa de 1.500. Ou seja, são vinhos que ganharam o mundo. E todo mundo começa a produzir. E não à toa vão surgir vários, entre aspas, super toscanos. Porque esse vai ser o conceito que vai surgir. E quem é que faz surgir esse conceito? A Wine Spectator. O editor de Itália da Wine Spectator. Quem é o editor de Itália da Wine Spectator nessa época? James Suckling. Suckling hoje tem sua publicação própria e tal. Suckling, quando ele vai escrever na Wine Spectator, que é uma revista super importante no mundo, ele vai... São vinhos, lembra? Não são vinhos de denominação. Não são vinhos que estão nas DOC, nem nas DOC-G, não são vinhos permitidos, entre aspas, pela denominação. São vinhos genéricos. São vinho da tábua. E quando ele vai escrever sobre esses vinhos têm uma qualidade tão alta que ele não quer dizer que é um vinho genérico. Então, Suckling vai lançar o que ele chama de... Olha, esses vinhos são sem denominação, mas são vinhos super toscanos, pelo nível de qualidade. E aí outros produtores estão produzindo. Inclusive, o irmão de Piero Antinori também tem áreas ali na região de Bolgheri e vai lançar mais um super toscano nos anos 80. Para aproveitar a onda, né? Ludovico Antinori vai lançar Ornellaia. Ornellaia, então, vai ser outro super toscano bastante importante. E aí, vai ter uma briga muito interessante aqui. Aliás, a Tenuta Ornellaia, ela também produz... Ela tem alguns vinhos no seu portfólio, poucos vinhos. E Ornellaia é um vinho ícone, é um vinho referência. Mas o vinho principal... que isso eu vou ter que contar para vocês numa outra história, numa outra aula. O vinho principal de Ornellaia não é Ornellaia. O vinho principal de Ornellaia é Masseto. Masseto. Guardem esse nome.
Se a gente até agora tava falando de vinho caros, meus amigos, a Maceto deve estar aqui no Brasil na faixa aí dos seus, talvez algo em torno de 8 a 10 mil reais, tá? Esse é o vinho, quando vai para o mercado, ele é o vinho que custa na Itália algo em torno aí de uns mil e poucos euros. Safras novas. É um dos vinhos médios mais caros da Itália, certo? Que é uma colina dentro de Ornellaia de Merlot, né? Inclusive na aula de Merlot eu falei um pouco sobre isso, né? Na aula eu contei um pouquinho dessa história. Então tá aqui, né? Mas Maceto a gente deixa para outra história, tá? A gente conta outra em outro momento aí. James Suckling, então, publica o conceito de super toscano. Só que aí, a gente já tá nos anos 80. Aí, meus amigos, virada para anos 90. Anos 80 já tem Parker. Anos 90, Parker já estourou. Parker também começa a dar notas altas para esses vinhos. É um estilo diferente, né? O vinho tá completamente... É uma pegada diferente. Eu vou continuar a aula, mas deixa eu trazer aqui que vocês estão trazendo alguns comentários interessantes. Deixa eu trazer aqui essa interação com vocês, que eu gostei aqui de umas coisas que vocês estão falando aqui. Primeiro, a Jéssica disse que já encontrou o livro no Magazine Luiza por R$ 29,90. Deve ser o Perfume do Chianti, tá? Vale a pena, tá? O Perfume do Chianti é muito legal. Deixa eu pegar o livro aqui para vocês verem. Aqui, ó. Deixa eu botar nessa câmera aqui enquanto eu vou responder. Ó, Perfume do Chianti aqui para vocês, ó. Piero Antinori. É muito legal esse livro. Ele conta a história do Solai, ele conta a história do Tim Agnello, ele conta a história da Toscana como um todo, né? Porque a família Antinori é um produtor bastante conceituado e muito antigo. Então é bem legal, tá? Tá perguntando o livro aqui, ó. O Perfume do Chianti de Piero Antinori. Conta as histórias dos super toscanos. Ele foi um personagem importante, né? Inclusive hoje é uma referência importante. Eu até faço minhas marcações, né? Aí ele conta um pouquinho da história de Brunel, foi uma marcação no livro, né? Pra saber aonde pegar os conteúdos depois quando eu preciso. Mas é muito legal, recomendo fortemente vocês lerem para entender muito da Toscana, dos super toscanos, Chianti, Brunello. É um livro bem legal. Agora voltando aqui para algumas perguntas de vocês, eu já volto para a aula, tá? Deixa eu ver aqui umas perguntas. A Mônica perguntando, esse Sassicaia Doc tem luta sanguíneo safra 2015. Tá, vocês vão me falar de que vocês provaram. Vontade de degustar. Eu também tô, tá? Já vou degustar com vocês daqui a pouco um Sassicaia que vocês me ajudaram a escolher, tá? Pra gente entender um pouquinho do perfil dos vinhos. Só que a aula tá tão bacana que eu tô deixando pra degustar daqui a pouco, tá? Perfume do Chianti, tá? Estão colocando aqui. Se vale a pena os super toscanos? Vale a pena, mas assim, são caros de modo geral, tá? São caros de modo geral. São vinhos caros. Mas eu vou dar uma dica para vocês de alguns menos caros, de bons produtores, tá? Vou recomendar aqui para vocês alguns, já vou chegar neles. Sassicaia é o único que eu conheço, de modo geral, falando alguns. Então o nome Super Toscano, essa referência que vai surgir ali nos anos 90, né, de Super Toscanos, eles vão influenciar muito hoje. A maioria dos produtores, eles hoje acabam tendo um vinho, os produtores da Toscana. Porque daí, esse conceito ele é tão grande, super toscano, gente, que ele não fica só na região costeira. Ele também passa para qualquer área da Toscana que produza nesse estilo. Vinho de alta qualidade, castas internacionais, barricas francesas, técnicas francesas. O foco é a qualidade do vinho, né? O foco, de modo geral, é a qualidade do vinho. Mas aí tem essa pegada das castas internacionais, tudo mais. Hoje já muitos permitidos, tá? As DOCs, eu falei para vocês lá no começo da aula, aquela mudança das DOCs a partir dos anos 90 é exatamente para começar a permitir que DOCs e até DOCGs permitam a entrada de uvas internacionais, principalmente as uvas francesas, nos cortes dos vinhos. Por quê? Porque senão iam ficar perdendo. Senão eles iam ficar perdendo espaço para o mundo, né? Aí não ia valer a pena, não vale a pena. Então isso é uma mudança importante que vai acontecer, certo? A partir dos anos 90. Mas por causa... Então hoje, Super Toscano, na Toscana inteira, tá? Vou passar aqui um pouquinho agora algumas áreas da Toscana, que é legal, e alguns Super Toscanos como dica para vocês, certo? O Bruno tá perguntando se tem Super Toscano fora da Toscana. Não, em princípio, Bruno, só na Toscana.
Mas fora, pode fazer um vinho no mesmo estilo, só que não chamar de super toscano fora da Toscana, mas é aquele conceito que eles chamam, né? Depende da região. O Super Vêneto, o Super Úmbrio, o Super Mark, para tentar dar essa referência, pegar um pouco dessa referência dos super toscanos. O Zé Santos falando que comprou no Kindle. Não, ali no Kindle. No Kindle para assinantes, aí ele lia de graça. Também é uma boa opção comprar online, tá, gente? Comprar online para quem tem os aplicativos, né? Tem Kindle, que é da Amazon, tem do Google, tem da Apple, tem esse aplicativo que você compra, eu compro vários livros. A maioria dos meus livros hoje eles estão online, tá? Eu tenho alguma coisa de livro ainda. Físico eu gosto, um pouco saudosista, eu gosto um pouco de livros físicos, mas não tem mais nem espaço aonde colocar. Tá, vamos voltar um pouquinho para nossa aula, tá? E eu já vou provar com vocês daqui a pouco esse vinho aqui, tá? Que é esse Sassicaia aqui. Vocês me ajudaram a escolher mais quatro super toscanos bacanas. Então, contando um pouquinho da história, né? Eu vou contar um pouquinho da história do Lute também. Contou um pouquinho da história que nasce lá com Sassicaia, depois vai passar por Solaia, depois chegando em Ornelaia. Daqui a pouco eu conto um pouquinho da história do Lute, porque o Lute é uma história muito legal, né? Que eu vou contar essa história do Lute para vocês agora. Essa aqui vale a pena. Vale a pena vocês ouvirem essa história, que é uma história muito, muito legal. Lute de la Vida. Porque, claro, os produtores, de modo geral, inclusive quem era mais tradicionalista, ou muitos desses tradicionalistas, começa a produzir nesse estilo, começa a botar seus super toscanos pro mercado, mas não abrem mão da sua produção tradicional. Né? O próprio Piero Antinori, ele tem Tinhanhel, tem Solaia, mas tem os Chiantis, os produtores de modo geral, né? Mais tradicionais, mas não deixam, é italiano, né? Quer ganhar dinheiro, não tem jeito. Né? É italiano e quer ganhar dinheiro, não vai abrir mão disso. Isso é legal, tá? Vou dizer que isso seja ruim, não. Mas aí, com essa onda, nos anos 90, esse carinha aqui que tá ganhando o mundo, um californiano de descendência italiana, Robert Mondavi, tá fazendo grandes vinhos lá na Califórnia, ele vem fazer algumas produções, algumas joint ventures na Itália. E a primeira que ele vai fazer, ele vai procurar produtores locais. Ele não quer comprar área, nem ficar, porque ele não tinha como ele cuidar nessa época. Né? Nessa época ele ainda não pertencia a uma multinacional, a Constellation Brand, que pertence, Robert Mondavi já falecido, mas um grande personagem do mundo dos vinhos. Vinhos de alta qualidade. Ele gosta desse estilo de vinho, viu? Estilo californiano, potente, extraído, concentrado, Cabernet Sauvignon, Barrica Nova. Ele curte esse estilo de vinho. Então ele vem e ele vai fazer uma parceria com o Marchesi Frescobaldi. Frescobaldi e Antinori não se fecham, tá? São concorrentes aí, bem assíduos, são famílias de nobres que não se dão muito bem. Aliás, Frescobaldi é um dos mais simpáticos, né? Quem já viu o Mundovino, aparece bastante essas histórias, conta essas histórias, inclusive da chegada aqui do Mondavi, a parceria com o Frescobaldi e tudo mais. E eles lançam já na região mais central da Itália, aí a referência para Toscano já ganhou o mundo, é um vinho da Toscana, com casca internacional, de alta qualidade. É super Toscano. Eles lançam Lute de la Vida. E assim, ó, eu adoro esses vinhos. Tanto que Lute, ele nasce, Lute é o vinho ícone deles, e depois eles têm o segundo vinho, que é o Lucente. Nasce, olha a pegada, internacional total, né? O rótulo, tudo moderno. É incrível, né? Uma tenuta, né? A tenuta seria vinícola. É uma vinícola no centro, bem na parte central da Toscana. Tanto que Brunello, eles vão lançar bem depois. Primeiro nasce o Super Toscano, Lute de la Vida. Que é um dos super toscanos, todos esses são grandes, tá? Esses são os super toscanos de verdade, tá, gente? Aqui é o super toscano de verdade. Só que o que acontece? O Mondavi, o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo joint ventures. E aí, lembrando, família Frescobaldi, família Antinori não se fecham. O Mondavi, ele vai e faz uma proposta para adquirir, olha a história, olha a treta, olha a treta. Mondavi faz uma proposta para adquirir uma parte de Ornellaia. Lembrando que Ornellaia é do Ludovico Antinori, irmão do Piero. E o Frescobaldi vai e compra uma parte da vinícola Ornellaia. Ou seja, vinícola italiana, né, família italiana, todo aquele conceito.
tá, já foi mais um barracão italiano, né? Ou seja, uma vinícola que se torna super tradicional, Ornellaia, adquirida uma parte por um americano e tudo mais. E para surpresa de todos, meus amiguinhos, o meu querido Robert Mondavi, vendo a oportunidade, vai e faz uma proposta para comprar o restante da vinícola Ornellaia. Estão falando que. A Estela falando que o Ludovico bad boy. Bem bad boy. Rebelde total, né? Tipo. Ou seja, Mondavi tinha uma parte e faz uma proposta para o Ludovico de comprar o restante da Ornellaia. E o Ludovico vende. Mondavi se torna proprietário de um dos super toscanos de origem, raiz, mais conceituados que a Ornellaia, e com aquele vinho que eu falei para vocês que é Maceto. Loucura, né? E aí, não para surpresa de todos, logo depois, Robert Mondavi vende uma parte de Ornellaia para a família concorrente Frescobaldi. Oh, beleza. E hoje, gente, Mondavi saiu da parceria, da sociedade, e a Ornellaia pertence à família Frescobaldi integral. Olha a treta dos caras, né? Olha a treta dos caras. Então os caras, eles mudam totalmente esse conceito. E hoje a Ornellaia pertence à família Frescobaldi. Já foi da família Antinori. Inclusive com Maceto, que é uma grande referência aí no mundo. Mas aonde a gente tem os super toscanos, então? Em toda a Toscana hoje. Então tem produtores de várias áreas diferentes, mas ainda uma referência muito importante, porque daí viram denominações. Primeiro, essa área aqui de Bolgheri, aonde nasce Sassicaia, aonde nasce esses primeiros super toscanos, região costeira. Depois a gente vai ter toda essa área aqui, que é referenciada como Maremma, né? Principalmente aqui embaixo, que é outra área importante para... Maremma vai mais ou menos até aqui, ó. Essa aqui. Que é outra área maior importante também para castas internacionais. Tem mais algumas áreas aqui, nesse meio do caminho, que também, né, são importantes. Mas casta internacional virou uma referência de qualidade para todos os produtores da Toscana. Inclusive tem super toscanos aqui, San Gimignano tem alguns dos melhores, né, que eu gosto bastante. Mas começou a ser permitido nessas novas docks. Então tem uma dock hoje chamada Maremma, que é costeira, que permite caças internacionais. Tem várias outras, tá? Essas são duas das principais. Bolgheri se torna uma dock, né? Uma dock bastante importante. Principalmente já existia uma dock Bolgheri, mas em 94 vai permitir os vinhos tintos. E aí olha aqui que a gente tá vendo, né? Cabernet Sauvignon, Merlot. Inclusive hoje um percentual de casas internacionais são até permitidas, uma pequena parte são permitidas até em Chianti, né, que é na região central da Itália. Mas olha a referência, ó. Um tempo mínimo de maturação, né, de mínimo 10 meses, depois pede no mínimo 24 meses para os superiores, tipo Ornellaia, né, Bolgheri, Doc Superiore. E aqui algumas vinícolas, já vou trazer algumas vinícolas aqui para vocês, né, algumas referências aqui para vocês. Vou voltar aqui. E aqui, ó, só para vocês verem, olha que legal, aqui é Bolgheri, tá? Alguns vinhedos em Bolgheri. O que vocês estão vendo aqui? Em verdinho, vocês estão vendo os vinhedos de Sassicaia. Olha aqui, ó, em amarelinho do ladinho, vocês estão vendo os vinhedos de Ornellaia. Então, estão próximos. Aqui em Bolgheri, é uma região relativamente pequena, onde está tudo meio relacionado ali, né, as áreas, enfim, e tudo mais. Então, para a gente ver, quando vocês forem visitar essa região, a região mais costeira da Toscana, e é muito lindo, só tem que marcar, tá? Porque aqui são vinícolas pequenas, são vinícolas um pouco diferenciadas, não tem tanto aquele turismo, né? Vão ter várias outras áreas aqui legais, que vários outros produtores vão pegar essa referência importante aqui, né, na Toscana como um todo. E não mais do que merecido, por toda essa história que eu contei para vocês, toda essa mudança que aconteceu, e essa mudança também vai impactar vários outros produtores fora da Toscana, né? Essa importância dos super toscanos, começando com
começando com Sassicaia, vai influenciar inclusive nas DOCs italianas, e aí não mais do que merecido, a partir de 2013, Sassicaia ganha uma DOC exclusiva. Uma DOC exclusiva. Sassicaia, o vinho Sassicaia ele é tão importante que ele ganha uma denominação exclusiva para ele. Então hoje é um monopólio chamado Sassicaia, é uma exceção exatamente por causa disso. Toda essa mudança de super toscanos que aconteceram. E aí eu sei que vocês estão me perguntando, tá, mas super toscanos, eu vou trazer aqui alguns dos super toscanos que eu gosto, que eu considero super toscanos. Já vou degustar o Sassicaia aqui com vocês, eu vou degustar o 2013, que é um vinho histórico, né, que foi o primeiro a ganhar, até achava que era 2014 ou 2013, a ganhar DOC, então primeiro vinho com DOC. E aí tem, então, mínimo 80% Cabernet Sauvignon, ou seja, se é DOC, tem uma regra. Tem uma regra para fazer Sassicaia. No mínimo 80% Cabernet Sauvignon, né, tem um mínimo de amadurecimento e de envelhecimento, 24 meses, sendo no mínimo 18 meses de madeira. Olha que legal, né? Olha que bacana esse reconhecimento dessa importância de Sassicaia. Eu tenho uma DOC única, o monopólio. Aqui alguns produtores, tá? Para vocês. Recomendo... o que eu estava dizendo para vocês? Recomendo produtor, porque são vinhos caros, né? Maceto. Eu tomei poucas vezes na minha vida Maceto. O vinho é muito caro, né? Super toscanos. Eu queria tomar seguidamente. Não dá para tomar toda semana, né? Então, mas aqui alguns produtores legais. Aqui um dos que eu mais gosto, que tem um preço bem legal. Esse carinha aqui, tá? Que se chama Poderia del Paradiso. Ele fica em San Gimignano. Até trouxe alguns vinhos dele, tem vários vinhos legais, ele tem o Silicon, esse vinho, esse rótulo amarelo aqui, que é com predominância de Syrah, muito legal. Tem o Saxa Cálida, que é com predominância de Cabernet Sauvignon, junto com o Mandia Fox, são vinhos muito bons, tá? Quem traz pro Brasil é a Porto e Casa Flora, eles não são tão caros, e podem comprar, mas é assim, ó, é concentrado, extraído, bastante madeira, mas são vinhos espetaculares. Esse Syrah aqui, gente, que deve custar aí na faixa de uns R$300, ele não é bom, ele é muito bom. Muito bom. O Bruno tá fazendo uma pergunta legal. Os super toscanos podem usar o IGT. Assim como foi permitido nas DOCs, também foi permitido nos IGTs e IGP. Então pode sim, podem usar IGP e IGT. Muitos deles usam. Solaia até hoje usa IGT. Já mostro para vocês aqui. Tá? Isole Olena também é um baita produtor. Quem traz para o Brasil é a Decanter. Tá? Ele tem o Tcheparello, mas ele tem outros vinhos muito legais. Lute, já falei para vocês. Flatianello. Tem muitos. Laparita, também, Castelo de Ama. Grandes vinhos. Muito legais. Gratamarco, outra grande referência, super toscanos. Então tem grandes. Red Gaff, esse vinho aqui é simplesmente espetacular, mas é muito caro, tá? Da Tua Rita. Mas são. Esses aqui são super toscanos. Tem outros, tem vários outros, tá? Mas cuidado, tem muito gato por lebre na história, tá? Que é, produz lá com casa internacional, a qualidade mais ou menos, nem é tão bom e tal, para pegar a referência, ok? Então pode. Eu vou já respondendo algumas perguntas para vocês. Vamos degustar o vinho? Vamos. O que nós vamos degustar aqui, né? Vamos degustar, até mostrando os vinhos aqui para vocês. Olha aqui, se vocês verem, Solaia, tá? Solaia tem aqui atrás, ó, IGT. Tá escrito, né? Então você pega essa referência. Super Toscano é isso, tá? Tá menos preocupado com as DOCs ainda até hoje e mais com a qualidade. Então muitos desses Super Toscanos hoje, feito nesse estilo de vinho, usa essa referência para essas casas internacionais, para esse estilo de vinho mais extraído, concentrado, mais novo mundista como um todo. Lute, né? Mostrei para vocês. Esse é bem modernista, é bem americano, bem, claro, estilo americano, né? Concentrado, carregado, muita madeira nova, mas é espetacular. O nível de qualidade é altíssimo, tá, gente? O nível é muito alto. E eu vou provar com vocês Sassicaia. Ok? Vou provar com vocês agora a Sassicaia. Eu servi uma dose, né? Tirei ela aqui com nosso queridíssimo Coravin. Vou trazer aqui nessa câmera para ficar melhor. Tudo clássico, né? 2013. Eu pretendo manter essa garrafa aí por um bom tempo ainda. Tirei só uma dosezinha aqui com o nosso queridíssimo Coravin. E para degustar aqui com vocês, tá? E muito legal ter escolhido esse vinho. Se vocês não tivessem me ajudado a escolhê-lo, eu teria escolhido outro vinho, mas eu acho que vale pelo fator histórico. Grandes vinhos, tá, gente? São vinhos simplesmente espetaculares. Vou provar aqui. Primeiro passar
uma água na boca, até 2013, aí já tem um processo evolutivo interessante. Então, eu servi uma dose aqui, algo em torno de 50 ml. Já dá para ver que é um vinho que predomina Cabernet Sauvignon. Tem uma intensidade de cor média, uma coloração já, uma notinhas granadas na borda, parte central ainda bastante rubi, mas bastante brilhoso ainda. No nariz, uau, complexidade de aromas é muito legal. Ele não é tão intenso, tem uma intensidade média, mas parece um perfume. Um perfume que tem notas frutadas, amadeiradas, até um toquezinho floral, já de uma florzinha um pouquinho mais seca, um toque de hibisco. Tem uma nota de caixa de charuto, aquela caixa de. Sabe aquele cheiro de charuto que quando tu abre a caixa, que tem um pouco daquela madeira com o fumo. Esse toquezinho de fruta preta e um toquezinho, ele tem um frescor. Ele tem um frescor no aroma, que é um frescor de uma erva. Tem uma erva seca. Bom, bem interessante. Uau. Bom, vamos lá, vamos provar. Primeiro gole. Primeiro gole a gente não avalia. Pá, gente, desculpa, esqueci de descartar o vinho. Poxa vida. Esqueci de descartar, me perdoe. Minha cabeça hoje, né? Aí, muita gente descarta na degustação, mas hoje acabei esquecendo. Perdoa o prof tá meio esquecido. Primeiro gole a gente não avalia, mas já dá pra ver que tem uma intensidade de boca um pouco maior. Ele tem esse corpo de médio subindo, ele tem essa acidez média subindo, mas o que mais chama atenção é o tanino dele. É um tanino subindo um pouquinho de médio, mas a textura desse tanino é muito fina. É extremamente agradável. Mas o que mais chama atenção desse vinho nem é a parte estrutural, é o sabor desse vinho. Eu tô falando com vocês, eu tô sentindo o sabor do vinho ainda em boca. Esse sabor que, de novo, né, remete um pouco essa caixa de charuto, esse fumo, essa toque de é um toque de madeira, mas não é aquela madeira tão intensa, aquela madeira quase como se fosse um perfume amadeirado, sabe? Aquele toquezinho, ó, e assim, é espetacular. Tá, vamos tomar um gole agora e avaliar? Continuo sem descartar, de novo, me esqueci. E é muito legal. E ele tá muito integrado todos esses elementos, tá? Esses elementos, assim, eles subindo um pouco de médio, até, não chega a ser entre médio e muito, mas sobe um pouquinho de médio, mas muito integrado. E mais do que tudo, o equilíbrio dessas estruturas. O equilíbrio desses elementos é simplesmente espetacular. Chama muito, muito atenção. E aquele vinho. E é muito legal quando tu pega esses vinhos, e aí o nível de qualidade acaba subindo porque o equilíbrio estrutural dele e a integração desses elementos estão muito próximos, estão muito sintonizados. Ele não é aquele vinho que é tudo intenso, né? Ele não é tudo potente, ele não é tudo para cima. Não, ele tem um equilíbrio muito, muito bom. Tem um frescor super interessante, acidez muito equilibrada com essa parte estrutural, com essa parte de couro. E o sabor se destacando, né? Esse final dele. E é um final, não é aquele final intenso, como se a gente tomasse aqueles vinhos. Aqueles vinhos. Vamos pegar um vinho argentino. A gente pega aquele vinho que é aquela bomba de fruta, que tem aquele sabor de fruta, nada contra, tá? Tô dizendo a diferença. Aqui é um sabor que ele é um pouco menos intenso, ele é mais complexo e se estende muito essa delicadeza desses sabores. Eles ficam por muito tempo em boca. E isso é muito legal. Então não é aquela intensidade toda, mas ele é linear, né? Vai durando bastante tempo, assim. Então, o problema desses vinhos é preço, né? Infelizmente, são caros e são caros demais. Então, procurar bons produtores, eu gosto, né? De procurando bons produtores e achando. Outra dica legal para os toscanos, gente, é pegarem os segundos vinhos que não são os vinhos principais de cada vinícola. Por exemplo, Lucci, pegar o Lucente. Então, cada vinícola vai ter o seu vinho principal e vai ter o seu, entre aspas, segundo vinho, como por exemplo o próprio Solaia, tem Tinhanhelo, que é um nível um pouquinho diferente, um pouquinho abaixo e tal. Mas são caros, da mesma forma, mas são menos caros. Falar para 4, 5 mil reais uma garrafa de vinho é complicado, né? Não é fácil.
né? Não dá para tomar toda semana, né? Então, é complicado, não é muito, muito caro. Eu compro esses vinhos como eu vou muito para Itália. Eu compro normalmente esses vinhos lá que são menos caros, mas lá são caros também, né? 300 euros, são vinhos caros também lá. Certo? Meus queridos meninos e meninas, foi bacana? Acho que foi legal da gente poder fazer esse tour pelos nossos queridos vinhos super toscanos. Sou apaixonado pelo estilo, pelo conceito e tudo mais. Acho que foi um passeio bacana a gente começar a aprender, né? Não, o prof não vai descartar, tá? O prof vai, vai ficar esquecido nessa degustação porque merece, né? Acho que é super válido, certo? Meninos e meninas, bom, estamos chegando no final da nossa aula. Obrigado aí pela presença de todos, foi incrível. Foi muito bacana e voltamos, né, com os nossos conteúdos regulares aqui sobre vinho, tá bom? Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.